Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5. Deixa eu ajeitar aqui. Estão ouvindo bem? Sim, né? Então tá bom. Parece que eu cansei. Olha que eu nem toquei bateria. Graças a Deus. Efésios, capítulo 5, vamos ler todo o texto. Do versículo 22 em diante, nós cantamos essa música aqui já, que a gente quer meditar sobre essa temática da família. Versículo 22 em diante, na verdade do versículo 21, né? Fica melhor. Encontraram aí, sim ou não? Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo, estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. E aí, continuando no capítulo 6, filhos, lembrando que a Bíblia não tinha capítulos e versículos, tá? Isso é só para a gente se situar. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Esse é um texto muito conhecido. Eu voltei nele para a gente meditar, que eu vou chamar aqui de um modelo espiritual para a família. Muito se fala sobre o modelo de família, né? A família tradicional, seja patriarcal, e a gente traz muito modelos na sociedade. E eu queria olhar, na verdade, para os princípios espirituais que a palavra nos aponta, sem definir aqui ou sem criar uma receita, uma regra de como tem que ser a sua casa, a minha casa. Se é no modelo mais antigo, no modelo mais moderno, se é conjugal, se é monoparental, se é uma mãe só com seus filhos, um pai, enfim, pensando aqui nos princípios espirituais, no modelo espiritual que Cristo traz para a família, ok, gente? E vou tentar trazer algumas coisas também, pensando nessa ótica familiar. Primeira coisa que a gente precisa olhar aqui nesse texto, todos esses versículos, desde do capítulo 5, ele está falando aqui sobre a relação conjugal ou monoparental, individual. A gente não pode esquecer que temos famílias, pensando em famílias, mães e filhos, pais e filhos, sem o cônjuge. Então, eu quero aplicar aqui também, lembrando desse contexto familiar, seja ele conjugal, né, onde tem marido e esposa dentro da casa, ou só a esposa, ou só a mulher, ou só o pai e a mãe, ok? Então, a relação conjugal ou individual. O que eu acho interessante nesse texto? É um texto familiar, a partir do versículo 21, 22, e ele inicia falando o quê? De função de marido e mulher.
Marido e esposa. Porque a gente usa marido e mulher, fica meio estranho também, porque é mulher e o lugar dela como esposa, como mãe, né? Então, marido e esposa. Ele não inicia falando de pai e mãe. Não é interessante? O texto de família inicia falando de marido e esposa. E aí, quem sabe, tem significados para a gente. As literaturas, os textos de aconselhamento, de área familiar, todos eles apontam várias pesquisas, várias estatísticas, que os casais com filhos, eles fazem uma coisa muito fantástica. Eles viram pai e mãe e se esquecem que são marido, ou marido e esposa, né? É o abandono da função conjugal, isso é muito comum. E o texto inicia aqui falando não de pais e filhos, inicia falando de vida conjugal, ou se você é solteiro, de vida pessoal, a cuidar de si mesmo. Os contextos de família, depois que tem filhos, é interessante, porque é uma grande bênção, né? Mas é uma transição também, é uma mudança de ciclo. E a gente não se prepara para as mudanças de ciclo. E o que acontece? Ele assume uma nova função, esquecendo a outra função. No caso da família aqui, a função de marido e de esposa, se são casados ou se é solteiro, o cuidado dele como homem ou como mulher. E aí o que acontece com esse pai e essa mãe? Ele passa a viver somente para o filho. Você já viu que quando os filhos crescem, aí os filhos saem, parece, para quem é casado, parece que o casamento fica em crise. E fala, o que aconteceu? Só foi o filho crescer, o casamento entrou em crise. Não é que entrou em crise, já estava em crise. É que não observava, porque estava vivendo só para o filho. E a pessoa solteira, eu já vi pessoas dizendo, não, mas ela é minha vida, sem eu não consigo viver. Não, tudo bem, seu filho, sua filha é uma grande bênção, não tem questionamento para isso. Mas você como homem, você como mulher, qual é o seu lugar? Qual é o seu valor nisso? Qual é o seu papel? Aí alguns falam, né, do espírito da maternidade e tal, mas não, gente, veja aqui como a palavra de Deus inicia para nós. O cuidado do homem, da mulher, né, sua vida conjugal ou sua vida individual. Não viva só para os filhos. É comum na vida adulta, seja ela casada, né, ou solteiro. O que a gente vê a palavra de Deus dizendo para nós ainda nesse texto? Ele aponta aqui para nós o deixar pai e mãe. Por isso, deixarão pai e mãe. O que isso quer dizer? Isso aqui é uma citação lá de Gênesis 2:24. O apóstolo Paulo aqui em Efésios citando essa função da vida adulta. Seja ele casado, tá, conjugal ou monoparental, uma pessoa solteira, né? Está apontando para nós aqui o deixar pai e mãe, a autonomia, que é uma coisa que nos falta, que a gente perde. A autonomia, ter autonomia nas finanças, autonomia nas emoções. A pessoa, para viver uma vida de adulto, seja ela na conjugalidade, como casal, ou na vida solteira, como solteiro, ele tem que ter autonomia, ele tem que estar pronto para a vida adulta. Em outras palavras também, ele tem que estar feliz. Ele tem que estar feliz para quando ele for casar, se juntar com alguém, ele entregar toda a felicidade e acabar com ela, entendeu? Alguns não entenderam. Não é isso. Você tem que estar feliz para você juntar a sua felicidade com a felicidade do outro. Que a pessoa vai para o relacionamento querendo que o outro faça ela feliz. Isso não vai acontecer. Esqueça. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Ter autonomia é você estar pronto, estar completo. Estar pronto financeiramente, emocionalmente. Se você é solteiro, né, ainda não casou ou está solteiro por outro motivo, e não se sente feliz, não pense que o relacionamento vai te completar dessa forma. A gente tem que estar completo pelo que nós somos, como homem e como mulher, na presença de Deus. Está claro, gente? Então, a vida adulta aqui, a palavra de Deus nos chama para isso. E aqui já começa, essa autonomia começa com a escolha do parceiro, que é uma coisa que a gente passa batido desde cedo. Como é que você que já casou, como é que você escolheu o parceiro? Ou você que está querendo namorar, casar, qual foi o objetivo? Como é que você escolhe o seu parceiro ou parceira? Eu acho interessante quando Abraão, já no final da vida, ele pensando numa companheira para Isaac, que ele manda procurar alguém dentre a sua família.
Há um outro texto que eu acho muito interessante, em 1 Coríntios 7,39, falando das pessoas que ficaram viúvas ou estão solteiras ali, que ele pode casar de novo, contanto que seja alguém do Senhor. Então, a nossa escolha também já entra aqui nesse processo de vida adulta. Como você está fazendo essa escolha? As expectativas que nós temos para a vida familiar, ou para a nossa vida como solteiro. O que nós estamos tendo de expectativas? A relação que nós vamos ter com as outras famílias. Porque quando você casa, se une num relacionamento, você está se relacionando também com a família de origem da outra pessoa. Então, a vida adulta nos chama para tudo isso, para essa autonomia. Também a gente pode olhar a questão da união, dos acordos. E aqui saindo um pouquinho desse texto, trazendo exemplos de outro texto. Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo. E é interessante que na conjugalidade, na relação de casal, falta muitos acordos. É uma sociedade, mas eles não chegam no consenso. Por exemplo, acordo nas finanças. Como é que é a administração na sua casa? Aí o dinheiro é meu, o dinheiro é dela, fica aquela coisa, aquela briga. Acordo nas finanças, renda conjunta. O mais ideal seria juntar. De onde vem a nossa renda, não importa de onde, a renda da família é essa. União, unir os acordos. A questão da comunicação, do diálogo da família. E aqui em Efésios é interessante que ele começa falando de deveres, ele não fala de direitos. Interessante, né? Há outros textos na Bíblia, e geralmente eles vêm apontando para nós, nos orientando sobre os nossos deveres, não sobre os nossos direitos. O casamento ou o relacionamento, a vida conjugal, para você solteiro ou você casado, é uma coisa tão séria, porque você está escolhendo dividir a sua história com alguém. E eu conheço muitos casos, quem sabe aqui neste auditório, muitos, né, se a gente perguntar quantos aqui, quando foi feito o seu casamento, você teve aquele curso de noivos? Quantos aqui teve um curso de noivos? Né? Não precisa levantar sua mão, vai que os outros... Né? Muitos casaram sem ter uma preparação básica para o casamento. Depois da conversão, de entregar a vida a Jesus, eu acho que a segunda maior decisão na nossa vida é querer unir a nossa história com a história de alguém. E as pessoas não querem estudar, conhecer mais, planejar. Tá, eu não fiz o de noivos, mas nós temos os encontrinhos, os encontros, as atividades para casais, existe aconselhamento, e nós não buscamos, nós não falamos. Nem na hora de escolher e nem quando já está junto, está em crise, está com alguma dificuldade. Falta perguntar, a gente aprender mais sobre a vida conjugal na ótica da palavra, sobre o modelo espiritual para a família. Amém, gente? Está claro ou está escuro? Então vamos entrar um pouquinho no texto. Aqui em Efésios, ele ensina então sobre os papéis no lar. Isso precisa ficar claro, os papéis no lar. O pai, a mãe, o marido, né, a esposa, o avô. Tem lares que é tudo confuso. Não sabe quem é que é o pai, quem que é a mãe, quem que é o avô, quem que é o esposo, quem que é o filho. Fica tudo confuso. É bonito o amor, né, aquele envolvimento, mas precisa ficar claro os papéis. Aqui não fala de todos, né, de avô, de todas as extensões, mas trata aqui da base, do núcleo, que é o marido e a esposa. Ou os pais. E o que a gente vê aqui? Aquela palavrinha que a gente não gosta, que já começa aqui, é um texto que a gente foge, né? Para a mulher, para a esposa, pede aqui, mulheres sejam submissas, ou no versículo 33, a palavra respeito, e não tem como a gente fugir, porque a palavra é essa mesmo. Você vai no grego, você pode ir para onde for, é essa palavrinha que dá urticária em algumas mulheres, quem sabe, né? Ou quem sabe também alegra de forma errônea alguns homens, até algumas mulheres mais machistas, porque não é isso que está se pensando de escravidão, de subjugado. A Bíblia não aponta nada disso.
Porque o contexto que está se aplicando a palavra aqui é um contexto cristão. E o contexto cristão, desde o versículo 21, é uma submissão mútua e espontânea, voluntária. Versículo 21 diz: sejam submissos, sujeitem-se uns aos outros. A gente não pode esquecer do versículo 21 no lar. Mas dentro do papel do lar, de fato, está apontando aqui essa característica. Quem sabe tinha outras. E a gente vai ver, quem sabe, alguns motivos para a gente observar essa característica aqui da questão da sujeição, do respeito da mulher. Quando nós olhamos para a sociedade, me parece que cada vez mais tem se perdido a figura masculina, né? O movimento feminista com certeza trouxe muitas coisas importantes, né, na história, na conquista da mulher. Mas também parece que a gente vê certos extremos onde o homem é taxado como né, cada palavra que é até difícil, é colocado de escanteio, e na Bíblia não é. Existe o lugar da figura masculina, o lugar do homem, do esposo, do pai. E aí você vê a palavra de Deus aqui pedindo mulheres, que quem sabe são tão mais para frente, espera aí, ande com seu esposo, não vá sozinha de frente. Eu sei que você é muito talentosa, mas espera aí, calma, caminhe com seu esposo. Amém, gente? Para aqueles que pensam, mas a Bíblia está diminuindo a mulher, na verdade o contrário. O cristianismo, ele igualou a mulher na condição do homem. Um texto de Gálatas 3:28 diz que no cristianismo, né, em Jesus, não há judeu nem grego, não há homem nem mulher. É interessante porque no judaísmo a mulher não participava do culto normal, tinha a ala das mulheres lá fora, né? Tipo assim, seria o corredor, lá as mulheres ficavam, e só os homens entram no templo. Ainda na verdade, ainda hoje é assim no contexto árabe. Não é? Tá certo, gente? Ainda hoje é assim. Só que no cristianismo mudou. As mulheres foram inseridas no culto com o mesmo direito dos homens. Então, para esses que querem pegar essa palavrinha da submissão aqui e colocá-la no contexto errado, pode esquecer, porque não é isso que a palavra de Deus quer dizer. Mas dentro do lar, de fato, aparece essa estrutura que a gente vê no texto, lembrando sempre do primeiro versículo 21, sujeitem-se uns aos outros. A outra observação é que essa sujeição, ela é de acordo ao Senhor, como ao Senhor. Se tiver alguma coisa fora daquilo que é bíblico, você não deve se sujeitar ou dar ouvidos ao seu cônjuge nesse sentido. E aí o versículo 23 usa uma expressão dizendo que o marido é o cabeça. E aí complica mais para mim explicar o negócio agora. Dá vontade de fugir desses textos, né? Como assim o cabeça, Léo? E aí geralmente quando a gente faz algum curso de noivos ou algum aconselhamento, eu sempre pergunto para as pessoas, o que você entende por cabeça? E as palavras que a gente ouve é assim, é o chefe. Cabeça é o chefe, não é isso? Quem manda aqui? Se você é o chefe, o seu cônjuge é uma funcionária ou um funcionário, né? Porque chefe tem funcionário, não é assim? Então, se você é chefe, tem funcionário. Outra coisa que eu ouço, o que significa o cabeça? É a última palavra. Amém, mulher? A última palavra. Se você dá a última palavra, você está sendo um ditador ou uma ditadora. Não vejo que é isso que a palavra de Deus quer dizer. Outra coisa que eu ouço muito comumente, o homem, a figura do homem aqui, é o sacerdote do lar. Que bonito, né? O problema é que você rasgou o Novo Testamento, quando você fala isso. Se o homem é o sacerdote do lar, vamos lá para o Antigo Testamento. O que era o sacerdote no Antigo Testamento? Uma vez no ano, ele entrava lá para oferecer o sacrifício por toda a comunidade. Só o sacerdote entrava na presença de Deus. Se você está dizendo a palavra sacerdote nesse sentido, você está dizendo que o seu cônjuge, a mulher no caso aqui, né, aplicando, não pode falar com Deus, é você que tem que orar por ela, é você que tem que falar por ela. No Novo Testamento diz que nós somos uma nação sacerdotal. Todos nós temos livre acesso diante do trono do Criador. Então, o cabeça ser o sacerdote também não bate. Outra coisa que eu ouço muito, dentro do contexto familiar,
trazendo esses modelos da sociedade e não olhando para o modelo espiritual que a palavra traz, é quando diz que o homem é o provedor. Já ouviram isso? Ou você até pensa assim, fique à vontade. Se você é o provedor, você é o pai, você tem uma filha, né, um filho. É você que provê o sustento para essa pessoa. O texto diz que o homem é o cabeça como Cristo é da igreja. O que pode significar isso? Sem dúvida alguma, há uma liderança masculina no lar. No lar. Que eu gosto da palavra responsabilidade. Responsabilidade. Você quer ver um exemplo que eu uso sempre? Se você é o presidente de uma empresa, de uma associação, por exemplo, aqui da igreja, juridicamente, eu sou o presidente, né? Juridicamente. E aí você vai lá e faz uma besteira, qualquer membro da igreja, né? Corta uma árvore sem autorização, faz alguma coisa que envolve a comunidade. Quem que responde juridicamente? O presidente. Existe um responsável. Então, é isso que eu entendo. No lar, eu brinco assim, que a mulher, né, cuidado, a gente tem que tomar cuidado com as brincadeiras. A mulher pode até, antigamente eu falava diferente, a mulher pode até errar mais. No entanto, mesmo que ela erre, você deveria, homem, ser aquele que toma a iniciativa, que assume a responsabilidade, que vai lá e chama, vem cá, vamos conversar. Estão entendendo, gente? Responsabilidade, assuma a responsabilidade. Então, o responsável aqui não é o faz tudo, não significa que o homem tem que fazer tudo na casa. O homem trabalha fora, a mulher não, tem que trabalhar em casa. Você lê Provérbios 30, no Antigo Testamento, uma mulher administradora. E na cultura do Antigo Testamento ainda, da sociedade antiga. Então você vê que não bate essas coisas. Outras confusões que eu vejo das pessoas, é como se as mulheres, quando eles pensam aqui no cabeça, como se as mulheres não pudessem ter um dom diferente do homem. Imagina, por exemplo, que a mulher tem um dom de liderança natural. Então o homem, não, mas ela não pode liderar e eu não. A mulher é uma pregadora, uma comunicadora mais natural, e o homem não. E aí? Ela não pode falar porque é o homem que tem que falar? Estão entendendo, gente? As pessoas estão confundindo as questões. Se você pensa assim, você deveria rasgar da Bíblia aquela parte que fala Priscila e Áquila. Porque quando aponta Priscila ali, é porque Priscila, como primeiro nome, era uma liderança daquele casal. Então, quando se fala do cabeça, não significa que você, mulher, não possa ter dons diferentes do seu esposo. Ok, gente? Amém? E não exclua o versículo 21. Sujeição uns aos outros. E aí, quando vai para a palavra da mulher, submissão, respeito, para explicar de uma forma assim, bem simples, às vezes pensando assim, além dessa questão da sociedade que tem desrespeitado ou desvalorizado cada vez mais o lugar do homem, se a gente pensar assim, você quer ofender uma mulher, uma vez eu estava numa célula, a gente conversando, se você quer ofender uma mulher, você passou no trânsito, ela fez alguma coisa, aí você fala, nossa, você está horrorosa, sua feia, não é assim? Você ofende a mulher facilmente. Para você ofender um homem, você fala o quê? Eu sei que vem a palavra na sua cabeça, eu não vou falar, né? Não... Veio ou não veio? Você está entendendo? Porque respeito, tem um animal, tem uma vaca, tem um veado, isso é um animal, tá? Não pensa... Está entendendo a falta de... Quando se pensa de respeito, o homem, ele tem uma... É algo talvez da característica do homem. Além desse papel, né, que a gente coloca. E o que a Bíblia pede à mulher é isso, é se respeite o seu esposo. E aí me chama a atenção, gente, aqui pensando até espiritualmente, quando a Bíblia traz essa figura masculina para o lar, e nós vemos sociedade, né, sem homens nos lares, onde muitos abandonaram as esposas, muitos por causa da vida imoral, né, sem o respeito ao casamento, deixaram as mulheres. Você imagina situações, e não foram, já vi coisas assim também, onde o cidadão tem coragem de abandonar a esposa grávida. Grávida. Não foi homem nem para esperar, né, passar uma situação dessa para poder conversar. Se não deu certo o casamento, ok, não estamos nisso. Mas a questão aqui, né, como a gente vê a sociedade caminhando, é difícil. Então a palavra traz essa responsabilidade.
Pede a que a mulher, olha, respeite, trate com honra o seu esposo. Mas ao marido, aí vem para o homem e diz, ame a sua esposa. A palavra não é a palavra eros, do erótico, sexual, não é a palavra filéu, de amizade, é a palavra ágape, de 1 Coríntios 13, de amor de Deus. É o amor aqui se colocando, né, nesse amor ágape, de cuidado. E o versículo 26 diz, amar como Cristo que amou e se entregou pela igreja. Percebe como é que é pesado o negócio? Ame a sua esposa. Pensa também nessa categorização da sociedade. A Bíblia apontando esse princípio espiritual de amar e cuidar da mulher ou da esposa. E no meio do contexto da sociedade e até das igrejas, né, nós vemos um extremo de violência doméstica, física, verbal. Cadê o amor? Como é que eu trato a esposa, a mulher? A violência física doméstica, o feminicídio que tem crescido cada vez mais. Há um outro texto que diz que a mulher é a parte frágil, né? Eu nem citei ele aqui, e alguns usam sexo frágil. A Bíblia não usa a palavra sexo frágil. A mulher não é inferior ao homem. Lá naquele texto lá, que eu não lembro a referência, ele coloca como a parte frágil no sentido de delicadeza. Numa casa tinha vasos de todos os tipos, tinha os vasos de barro e os vasos de cristal. A mulher deve ser tratada com delicadeza, com amor. É isso que a Bíblia pede para o homem. Mas aí a gente vê nesse contexto bíblico de amar, de cuidar, uma contradição, né, um contraponto com a sociedade, mostrando uma contradição com a sociedade, mostrando violência doméstica, mostrando feminicídio. Então eu pergunto para nós aqui nessa noite, seja você casado, solteiro, como estamos cuidando, né, dessa nossa relação conjugal, da nossa conjugalidade, ou da nossa vida como pessoas, da nossa vida individual. Como nós estamos olhando para essa relação? Porque, gente, a igreja é uma extensão da família, correto? O que a gente faz aqui juntos como comunidade é uma união de famílias que estão aqui. E quando a gente fala família, eu não estou pensando só no marido e na mulher, mas pensando, né, em pessoas com filhos, a mulher, o homem, ou a avó, a cuidadora que cuida de alguém, dentro do seu contexto, quem vive com você na sua família. Como estamos cuidando do nosso ambiente familiar? Nesse contexto de submissão e de amor. Amor e respeito. Amém ou não amém? Está claro? Concordam? Se não concordam também, fica à vontade, né? A outra relação que a Bíblia nos coloca aqui, somente essas duas áreas, a relação marido e esposa, né? Homem e mulher, adultos, solteiros ou casados, e a relação pais e filhos, que a gente vê do capítulo 6, versículo 1 ao 4, que é outra relação interessante também. Pais, pode ser que na época do texto bíblico, a tarefa de disciplinar, de orientar o filho, de corrigir, era mais do homem, né? Mas isso também mostra que o plural chamando os dois para a educação, a sintonia dos pais. Isso é interessante quando nós olhamos para as famílias, para o nosso contexto, onde não há muita permissão para o pai educar. Tem muitos homens que dizem assim, mas eu não sei cuidar de criança. Aí a gente brinca assim, mas como é que você fez a criança então? Mas uma pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, é o pai que é ausente ou ele está sendo excluída por aquela mãe superprotetora? Tá? É muito comum a gente ouvir na sociedade que o pai é muito ausente. Mas a gente tem que olhar também se realmente ele está tão ausente ou ele está sendo excluído. Você quer ver um exemplo? A mãe precisa sair e vai deixar o filho com o pai. Não, deixa com a avó, com o avô, principalmente com a avó, porque o pai não sabe cuidar do filho. Isso é a sua casa, tá? São todas as casas, ou quase todas.
há um histórico onde os homens estão sendo excluídos. E aí vira um comodismo, né? Vira um ciclo, até acomoda, que bom, né? É bom que eu não preciso nem cuidar do menino aí, vai cuidando, só prover e ela que cuida. Ele é ausente ou ele tem sido excluído? Tem umas mulheres que dizem assim, quando ela tem 2 filhos, e aí tem um esposo, é comum a gente ouvir assim, lá em casa tem 3 meninos. Aí eu pergunto, você não tem esposa? Olha a confusão de papéis, e como ela está colocando o marido, né? Tirando o marido do papel espiritual que a palavra coloca, o pai. Quando você diz, não, tem 3 meninos em casa, 4 meninos, né? Você está aplicando ali. Você está dizendo, você está desrespeitando o seu marido como pai. E isso é mais comum do que parece. É mais comum do que parece. Então, o casal começa a perder esse papel conjugal, né? De pai e filho. De pais. O texto diz pais, não diz mãe. É você que educa, tá? Tira esse homem daí, muito grosso, que ele não sabe educar. O texto chama pais. Criem seus filhos, eduquem seus filhos. Mas o que a gente tem visto é o pai sendo tirado de lado. Vira mãe e filho. É engraçado que até nas fotos, depois que ganha o filho, aí fica lá a mãe e o filho, e o homem sumiu. Casou com o filho e se separou do cônjuge. Sabia disso? Tem muitas mulheres que se separaram dos cônjuges, mesmo casada no papel e morando junto na mesma casa? Porque ela abandona, ela tira o pai do lar, e fica ela e o filho, faz uma junção com o filho, ela casa com o filho. Vocês estão tudo com umas caras assim, assustadas, parece que eu estou falando umas coisas absurdas. Concorda com isso ou não, gente? Isso é muito comum. Todos os textos que a gente vai ver, né, vai apontando sobre vida familiar. Pega a sua foto aí, quais as fotos que você mais coloca no celular, ou quem sabe posta aí? É você e o filhão, a filhona, e o marido fica onde? O pai. Confere aí, daqui a pouco você nem percebe, né? E olha que eu não olhei foto de ninguém, tá, gente? Por favor. Continuando. Acontece outra coisa também nessa relação de pais e filhos, uma coalizão, uma responsabilidade, é mais ou menos assim, quando os pais vão reclamar do cônjuge para quem? Para o filho. Não é comum isso? Eles vão reclamar do cônjuge para o filho. Peraí, pais, conversem entre vocês, alinhem sua vida conjugal, ou se você é solteiro, as suas questões pessoais, não envolva isso com o menino ou com a menina. Os pais criando aqui uma coalizão com o filho, tentando puxar o filho para o seu lado, reclamando do cônjuge, ou da vida, né, pessoal, para o filho. Parece que os pais estão tão carentes, os adultos, né, estão tão carentes, que eles estão transformando o filho de psicólogo, né? Começa a desabafar para o filho, para a filha. O texto nos diz, a relação conjugal ou individual, sua vida pessoal precisa estar resolvida, e aqui uma outra relação que precisa estar resolvida no lar, que é a relação de pais e filhos. Você é o adulto, você é o pai, você é a mãe. Não joga essa responsabilidade para uma criança. Amém, gente? E aí o versículo 4 do capítulo 6 que nós lemos diz, crie seus filhos segundo a instrução do Senhor. É verdade que não há um manual, né? Como é que a gente cuida? É difícil, um filho é de um jeito, outro filho é de outro jeito. Aí quando era de uma idade você fazia de um jeito, quando já vira adolescente é de outro jeito, depois é jovem de outro jeito, e é assim mesmo. Só vai aprender fazendo. Não tem um manual assim para você ficar seguindo a receita, mas tem um manual que lhe dá orientação do que fazer. Não fala de como fazer, mas fala do que fazer. O texto diz, instrua seus filhos espiritualmente. Eduquem espiritualmente. Desde pequeno, o que a gente deveria fazer é educar. O seu primeiro discípulo deve ser seu filho e sua filha. Sua primeira atividade ministerial, como pai.
É orar com ele, é ensinar, é sentar com ele, é fazer culto no lar, é chamar para a igreja, é puxar, é se envolver. Amém, gente? Outra coisa que eu vejo nessa relação de pais, e aqui agora entrando aí umas polêmicas também, é muito comum a gente usar a expressão, a gente ouvir das pessoas, esse é o meu primogênito, quando tem 2 filhos, né? Quem usa essa expressão, esse é o meu primogênito. Eu não sei o que as pessoas estão querendo dizer quando elas dizem é o meu primogênito, mas no Antigo Testamento, que é onde se aplicava a expressão, né, do meu primogênito, o primogênito era aquele que assumia a liderança da casa, da família, e a herança de todos os bens. Ele assumia o lugar do patriarca quando o patriarca morria. Se você está pensando desse jeito, eu vou falar, olha, você está muito confuso, você está vivendo no Antigo Testamento. Se você quer dizer o primogênito do primeiro, ok. Só tome cuidado, né, porque a gente vê nas igrejas umas expressões, às vezes vem pessoas pregando, não existe isso, gente. São filhos iguais, nós não vivemos a cultura árabe. Tudo bem, gente? Então, outra coisa que eu observo, que a gente vai aprendendo na relação pais e filhos, é que cada vez mais os pais estão dando mais para os filhos, dando mais coisas. Talvez devido às mudanças sociais, né? Mas antigamente a gente ia para a escola tudo a pé, né? Ia junto com os colegas. Hoje em dia você tem que ir de van, devido à segurança. Eu sei que há muitas mudanças, mas a questão aqui, não estou tratando o certo ou errado, mas pontos que podem gerar uma dinâmica complicada no lar. Começa a se dar muitas coisas, e cada vez mais os pais estão dizendo, mas meus filhos não reconhecem, eu dou tanto, eu faço de tudo por ele não reconhece. Tem um detalhe, quanto mais você dá, menos ele aprende a valorizar isso, a entender isso. Por quê? Porque você não está deixando, com todo amor, tá? Você não está deixando ele crescer. Quanto mais você vai dando, mais ele fica incapaz de aprender a lidar com as coisas. Ele fica inseguro. Cada vez mais a gente tem visto jovens inseguros com a vida adulta, não é verdade? Eu sei que existem muitos fatores envolvendo isso, mas existe o fator também familiar dentro de casa. Essa relação pais e filhos precisa ser ajustada. Ok, gente? Aí alguns exemplos que a gente vê na Bíblia, é interessante só citar o exemplo de Jacó. Lembra de Jacó? Jacó assumiu lá a primogenitura de Esaú, tal, né? Não vou entrar e explicar toda a história, mas o que me chama a atenção ali, tendo esse olhar aqui mais familiar, é que não foi Jacó que preparou todas as coisas. Foi mamãe que fez a sopinha, a comidinha, preparou a roupinha. Vem cá, meu filhinho, meu xadá, meu guti-guti, arrumou ele todinho. O rapaz não sabia nem vestir uma roupa, nem fazer uma comida. Foi tudo a mulher, a mãe que fez para ele, e ainda mandou, vai lá e engana teu pai, para você assumir a primogenitura. Estão comigo, gente? Não fiquem com raiva de mim, eu só estou citando o texto. Observa a relação pais e filhos, ok? Tem um outro exemplo na Bíblia, no Novo Testamento, quando aquela mãe pede para Jesus, para colocar os 2 filhos delas, quando Jesus chegasse no reino, ó Jesus, quando você chegar lá no seu reino, eu te peço só uma coisa, olha que pedido mais audacioso, né? Coração de mãe. Eu quero os meus 2 filhos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Só isso! Percebe isso? E está na Bíblia, gente. É que às vezes a gente perde esse olhar, né, familiar para o que o texto está nos mostrando. Outra observação, estamos quase acabando, é quando o casal começa a ter alguns problemas conjugais. E aí chega assim, não, mas meu filho está muito desobediente. E existe, né, vários textos, várias literaturas mostrando que esse filho também, com esse sintoma de desobediência, ele pode estar respondendo ao medo que ele está de perder os pais, o casamento dos pais, que ele está vendo nessas brigas dentro de casa.
Então, quando a gente vem assim, meu filho está muito assim, está muito assado, eu pergunto, como é que está seu casamento? Sua relação conjugal? E às vezes você olha só para o menino, ele está desobediente, espera aí. Mas às vezes dentro de casa, se você é solteiro também, como é que está a sua vida pessoal? Às vezes você está passando coisas para esse menino, gerando inseguranças nele. E ele está respondendo com essas desobediências. Outro exemplo é quando a pessoa diz assim, mas meu filho está dominando a minha casa. E é comum a gente ouvir isso. Não, eu não sei o que fazer. Uma criança parece um monstrinho, domina tudo. Aí eu pergunto assim, quem é que está dando tanta autoridade para essa criança? Hein, gente? Você acha que o seu filho está dominando sua casa? Mas quem está dando essa autoridade para ele? Está claro? Outro exemplo interessante é do filho que adoece, que começa a gerar vários sintomas, várias doenças psíquicas, emocionais, físicas, quando ele começa a ir para a vida adulta. Vai sair de casa, vai morar fora, vai estudar. E aí, quando ele vai sair de casa, que era muita superproteção, ele começa a ter tilt para todo lado. Por quê? Porque não foi preparado para aquela autonomia. Ele se sente inseguro. E aí, para variar, os pais fazem assim, não, meu filho, já que você é doce, fica aqui comigo, aqui é o seu cantinho. Trava o rapaz, a moça ali, para não deixar a pessoa crescer. Outra observação dentro dessa relação de pais e filhos é a falta de referência. Falta de referência, independente se você é casado, solteiro, separado, né? Filho homem precisa da referência do pai. A mulher, a menina, precisa da referência da mãe. Ela precisa aprender. E isso mesmo dentro de casa com casais casados, muitas vezes não acontece. Às vezes acontece o caso da menina ficar com muita referência só com o pai. E aí os pais gostam, né? Porque não, ela é muito chegada a mim. Você está pensando muito de forma pessoal. Você tem que pensar no bem, na educação, que é o que o texto está mandando aqui, na educação que você está dando para o filho. Isso não vai fazer bem para ele ou para ela. Ok, gente? Não deixe o seu filho grudado em você. Seja a mãe, seja o pai. Tem que estar com os pais. Com os pais. Se é filho homem, inclusive, tratar ao respeito. Honra teu esposo, né? Mostrando, meu filho, valoriza seu pai. Cuidado com essas ligações, quando você se alia a um, tentando botar um contra o outro, e assim por diante. E aí, capítulo 6, versículo 1, nos diz, né? Filhos, obedeçam. Quem aqui é filho? Todos nós somos filhos, mesmo que já saímos, né, debaixo da asinha dos pais. Filhos, obedeçam seus pais, honrem seus pais. Isso aqui é colocado como o primeiro dever do cristão. Do cristão. Se eu obedeço a Cristo, eu tenho que obedecer em primeiro lugar aos meus pais, honrar aos meus pais. Filhos, né, jovens com dificuldade de obediência no lar, gente, ele vai ter dificuldade nos relacionamentos. Na igreja ele vai ter dificuldade de se submeter. Por quê? Porque ele não aprendeu a submissão, o respeito dentro de casa. Ele não respeita nem o pai dele, ele vai respeitar o patrão, o líder na igreja? Não. Filhos, obedeçam. E o versículo 4 diz, pais, não irritem. E alguns pegam essa parte, quando você fala assim, você vê o menino, quando ele não gosta de ser obediente, é quando você fala assim, filhos, obedeçam seus pais. Aí a resposta vem automática. Também diz, pais não irritem seus filhos. Eu já ouvi várias vezes. Filhos, obedeçam seus pais. Mas também diz. Eu sei que diz isso lá. Quando fala que pais não irritem, né? O ser ofensivo, a violência, a falta de diálogo, né? Tudo isso vai envolver. Mas tem características mais aqui dentro da família, que é quando o pai deixa o seu lugar de pai, ou pensando na mãe, aqui usando a figura do pai, e ele começa a agir com o filho como se fosse o amiguinho. Né? A mãe fica ali com a menina como se fossem duas jovenzinhas, duas amiguinhas. O problema disso é que você está tirando dela aquela característica de mãe que ela precisa. Não é que você não deva ser amigo dos seus filhos, mas é a questão aqui do seu papel.
Até na hora que briga como se fosse dois irmãos brigando, ou duas irmãs brigando. Tem alguma coisa errada, o papel não está claro dentro de casa. Quem é o pai, quem é o filho ou a filha. Amém, gente? Perguntinha para nós, como, dentro dessa relação de pais e filhos, como estou cuidando então dessa minha função de pai ou de mãe? Quem aqui é pai ou mãe? Levante sua mão, por favor. Olha, temos muitos, hein? Que responsabilidade. Como que nós estamos lidando e cuidando com essa função tão importante que o Senhor te privilegiou a ser, e você escolheu também, eu acredito. Gerar o filho e deixar ele aí, não é assim que a palavra aponta. E aí, uma outra pergunta que eu faço dentro do contexto familiar, como um todo, pensa aí, de repente você diz, eu vejo algumas coisas que precisam melhorar na minha vivência familiar, com quem mora com você dentro de casa, tá? Dentro da sua casa. Eu estou vendo muitas coisas, não gosto disso, porque geralmente é engraçado quando a pessoa vem, né, a família, ela vem e fala assim, ela não fala dela, ela vem falar, não, fulano faz isso, ela fala do outro, né, sempre assim. Mas a pergunta que eu faço para você aqui é, como você está contribuindo para que o outro, o membro da sua casa, haja dessa forma que está te incomodando. Entenderam? Como que você pode estar contribuindo para que o membro de sua família tenha esse tipo de atitude que está tendo dentro de casa? Aí você diz, não, mas eu não estou fazendo nada. Será? Ah, mas meu filho não arruma a casa, não arruma, não faz nada. Tá, e quem que arruma? Só um exemplo. O menino não arruma a cama, não aguenta, eu falo com ele, tá. E quem que está arrumando? Ah, mas eu não aguento ver a casa desarrumada, e vai lá e arruma. Óbvio que ele não vai arrumar, está muito gostoso assim. Se você quiser arrumar a minha também, me ajuda. Estão entendendo, gente? Como, pensando na família, que nós podemos estar contribuindo para que a dinâmica familiar esteja acontecendo dessa forma. A gente fica só olhando para o outro, reclamando do outro, e às vezes você não percebe o que você está contribuindo para que aquilo funcione, fique daquela forma. Amém? Aceitam isso? Aceitam a palavra e também várias informações aqui. Espero que seja claro e abençoador e que queiramos, né, melhorar e aprender mais de Deus nas nossas vidas. Amém, gente?